Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 13 de outubro de 2025. Nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte terceira, capítulo 6 da Lei de Destruição. Hoje nós vamos começar estudando a questão 738. Eu coloquei aí para vocês uns livros que eu pedi de apoio. Eu não sei se vocês viram. Eu pedi o livro Consolador, na item 54 e 88. Pedi quem tivesse o livro Coragem, no capítulo 16, e Fonte Viva, no capítulo 49. Eu botei aí no apoio que eu mandei para vocês, né? Então, antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos agradecer primeiramente a Deus, a Jesus, por todas as bênçãos, né, que nós recebemos. Vamos pedir a Deus que nos fortaleça, nos ampare, nos dê ombros fortes para que a gente possa, né, seguir a nossa caminhada, sempre procurando crescer, nos renovarmos, seguir os exemplos do Mestre Jesus, né? E sempre pedindo também a Deus por aqueles nossos irmãos mais sofridos, e são muitos, muitos, que o Senhor tenha misericórdia desses nossos irmãos, os amparem, os fortaleçam, os consolem e que assim todos nós possamos também ser dignos da misericórdia e do amor do Pai. E pedimos nesse momento ao Pai, amorosamente, que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo no dia de hoje, graças a Deus. Então, vamos lá ao estudo do Livro dos Espíritos. Então, nessa questão, nós estamos falando dos flagelos destruidores, né? Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Deixa eu colocar o apoio aqui. A pergunta que Kardec faz é a seguinte: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? É porque, como nós vimos na questão 737, e que nós estudamos amplamente na última aula, Kardec perguntou: com que objetivo fere Deus à humanidade por meio dos flagelos destruidores? E os espíritos responderam: para fazer essa humanidade progredir mais depressa, né? Então, na 738, ele pergunta: para conseguir melhorar a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Porque se os espíritos disseram que Deus, o objetivo de Deus é, através dos flagelos destruidores, acelerar o progresso da humanidade, na 738, Kardec pergunta: poxa, mas Deus não podia usar outros meios para acelerar o progresso ao invés dos flagelos destruidores? E os espíritos respondem: pode, pode. Ele pode também usar outros meios. E os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Então, não são apenas os flagelos destruidores que Deus emprega para ajudar a humanidade a progredir. Ele também deu a cada um de nós a inteligência, né? Fator importantíssimo. E com essa inteligência, nós podemos obter o conhecimento do bem e do mal. Alguém aqui não sabe o que é o bom e o que não é bom? Então,
Não é apenas através dos flagelos destruidores. Deus deu a cada um de nós os, os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Primeiro, ele nos deu o livre-arbítrio, né? Colocou a lei divina na nossa consciência. Questão 621 do livro. Nos deu a inteligência. Então, todos nós, usando da inteligência, e lembrando que nós somos espíritos marinheiros de primeira viagem, já temos milhares de reencarnações, vivenciamos milhares de experiências, nós já alcançamos condições, não só agora, não. Não é só essa nossa geração, não. Há muito tempo. A humanidade, através do conhecimento, aprendeu o que é bom e o que não é bom. E se ela tinha alguma dúvida, com a vinda de Jesus, ficou muito claro para toda a humanidade, com o passar do tempo, o que é bom e o que não é bom. Então, utilizando esse conhecimento do bem e do mal, a humanidade pode progredir, sem precisar dos flagelos destruidores. Mas aí ele diz uma coisa: o homem, porém, não se aproveita desses meios, não se aproveita da sua inteligência para progredir mais rápido. Necessário, portanto, se torna que seja castigado, esse castigo entre aspas, porque a gente sabe que Deus não castiga ninguém, do seu orgulho, e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Porque com o conhecimento que nós temos hoje, né, e já tem um bom conhecimento há muito tempo, quanta coisa a gente poderia fazer para aliviar o sofrimento. Quanta tecnologia nós temos no mundo, tá? Que seria possível, se usada para o bem, nós já poderíamos estar muito mais avançados. Daqui a pouco a gente vai falar de um tema, de um item bastante interessante, que é o item da guerra. Vamos pensar assim: o quanto a humanidade, os países gastam com armamentos para a guerra. A gente vê, por exemplo, o quanto que a Europa, Estados Unidos, repassou de dinheiro e armamento para a Ucrânia para enfrentar a Rússia. O quanto a China já investiu em dinheiro e armamento para ajudar a Rússia na luta contra a Ucrânia. O quanto os Estados Unidos investiram em Israel com dinheiro e armas para eles se manterem lá nessa guerra, que graças a Deus está acabando. O quanto vários outros países já investiram em arma para se proteger contra o outro, fortalecendo seu armamento militar. Imagina esse dinheiro todo que é gasto todos os anos, se empregado para amparar os países pobres, com saneamento básico, saúde, alimentação, educação. Aqueles países da África, né? E alguns países do Oriente Médio também, da Ásia, aqui da América também, situações como Haiti. Se esse parte, ou melhor, não vou dizer tudo, mas se pelo menos 60% desse dinheiro que os países gastam com armamento fosse empregado para socorrer essas populações mais carentes. Imagine o quanto o mundo estaria em melhores condições do que estamos hoje. São bilhões e bilhões, trilhões e trilhões de dólares. Se você juntar todo o dinheiro
Estados Unidos, Europa, Rússia, China, que é gasto todos. A gente vê assim, sempre na televisão, né? Todos os anos, para compra de armas, para ou se proteger ou para ajudar o outro na guerra que está travando contra o outro. Se isso fosse tudo aplicado nesses países mais sofridos, gente, o mundo estaria muito mais evoluído, muito mais avançado. Mas é o que ele diz aqui: o homem não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado do seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Quantos bilhões de dólares são utilizados para construir foguete para os homens e fazer um passeio no espaço? Não tem? Tem turismo agora do espaço, né? Que é aquele cara que é um dos mais ricos do mundo aí, negócio de computador, Elon Musk, né? Ele tem uma empresa que constrói foguetes. Se você quiser dar uma voltinha no espaço, a passagem parece que é US$ 1 milhão. Você vai, fica 15 minutos no espaço e desce. Quantas pessoas já foram? Só milionários, né? Então, para isso, para construir um foguete, o pessoal dá uma voltinha no espaço. Então, imagina quanto de dinheiro. E outras coisitas mais, né? Então, como o homem não aproveita desses meios que Deus fornece, que é a inteligência, para o homem desenvolver esses meios, ele vai sofrendo, vai tendo seu orgulho fustigado, para que ele perceba um dia, né, que nada disso adianta, nada disso adianta. Tanta inteligência utilizando para o mal. Há coisas que não tem, é para o supérfluo. Porque uma pessoa subir no foguete para dar uma voltinha de 15, 20 minutos do espaço e voltar, pagar US$ 1 milhão, como é o preço, fora aqueles outros que pagaram, eu acho que foi US$ 1 milhão também, para dar a voltinha naquele submarino. E aí, ó, puf, o submarino foi para o espaço. Né? Explodiu no fundo do oceano, matou o pai, o filho e mais 3 pessoas. A voltinha custou mais ou menos isso, US$ 1 milhão. É o que o Elon Musk mais ou menos cobra para você ir lá no espaço, ficar 15, 20 minutos e voltar. Se esse dinheiro fosse usado, bem usado. Então, os meios para que o homem possa ter uma vida melhor, Deus dá. Não precisa, para progredir, não precisaria dos flagelos destruidores, se o homem aproveitasse bem os meios que Deus dá. Né? Mas o que ele diz aqui, que Deus deu a cada um meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. E aí vem os flagelos destruidores. Né? 738A. Mas, nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Aí os amigos espirituais respondem: durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Quer dizer, a gente aqui dá muito valor ao corpo físico. Morte, vai morrer, né? Vai morrer, meu Deus. Morreu o homem bom, morreu o homem mau. Mas quando está no plano espiritual, depois que morreu, ele está pouco ligando para o corpo que ele tinha. Ele está pouco ligando para o corpo que ele tinha. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo, bem pouco coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. O que é um século perante o infinito, a eternidade? Não é nada. Não é nada. Aí eu lembro daquela passagem de Jesus, quando ele está na barca, dormindo, sossegado, o sono dos justos.
está havendo uma tempestade. E os discípulos vêm correndo falar com ele. Mestre, mestre, acorda, acorda. A coisa está feia, uma tempestade. O nosso barco vai afundar, vamos morrer afogados. Jesus olha para eles e diz: homens de pouca fé, né? Homens de pouca fé. Por que vocês estão apavorados? Que Jesus quis dizer o seguinte: aqui só pode acontecer duas coisas. Ou o barco afundar e todo mundo morrer, ou a gente sobreviver. Por que ficar assustado? Morrendo, todos nós já morremos milhares de vezes. Então, por que ficar assustado? Né? Não tem por que ficar assustado. Então, eles aqui, a vida do corpo, bem pouco coisa é. Um século do vosso mundo não passa de um relâmpago da eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tantos vos queixais. Representa um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem, sobrevivem a tudo, formam o mundo real. Então, o mundo real é o mundo dos espíritos. Aqui nós temos um tempo para ver. Ninguém vai viver eternamente. E ninguém sabe o dia que há de morrer. Mesmo as pessoas que têm doença terminal, o médico diz, ó, tem mais ou menos aí uns 2 meses. Às vezes a pessoa vive mais, ou vive menos. Mas só Deus sabe, ninguém sabe a hora que a gente vai morrer. Então a gente tem que encarar essa vida, essa morte, como algo natural, que é natural. Que é natural. E lembrar que nós somos espíritos imortais, tendo vamos dizer assim, um período como encarnado, mas é um período curto. O que são 100 anos? Vou jogar 100 anos para um espírito. Nada, nada. Até porque, entre uma encarnação e outra, nós ficamos mais de 100 anos no plano espiritual. E a partir e dos últimos anos, o tempo tem sido até maior, né? Tem sido até maior. Então, hoje em dia, quem desencarna agora, dificilmente vai reencarnar em 50 anos novamente. Dificilmente. A não ser num caso extraordinário, né? De uma necessidade premente. Mas não vai. Vai levar 100, 150 anos para reencarnar. Até porque a porta da reencarnação está meio estreita, né, gente? Está meio estreita. Tem até vaga em alguns países, em alguns lugares, que você prefere. Cara, eu fico aqui mais dos 200 anos. Né? Porque se for para escolher, tem uns lugares aí no planeta que você poderia até reencarnar dentro de 40, 50 anos. Mas eu acho que não vale muito a pena você querer, não. É aqueles anos da vida, Afeganistão com Paquistão da vida, entendeu? Em alguns desses países tem mulheres que têm 10 filhos ainda. E a coisa é muito difícil. Então, se for questão de escolher, né, tipo assim, Alberto, ó, você pode reencarnar lá no interior do Irã como mulher. Você quer? Ou quer ficar aqui mais uns 250? Vocês não fica até 300, Chico. Até 300. Reencarnar no interior do Irã, pobre, e como mulher, eu fico mais 300 aqui no plano espiritual, estudando, até aparecer uma vaguinha legal para mim. Não é? Ah, difícil. Então, o que a gente tem que fazer? Aproveitar o corpo que a gente tem hoje. O palestrante de ontem falou sobre isso, né? O melhor que a gente puder. E aguardar depois o tempo que for necessário para que a gente volte a reencarnar. Aí ele indica aqui para a gente dar uma olhadinha na questão 85 de O Livro dos Espíritos. Vamos lá, deixa marcadinha essa aqui para a gente não perder. Deixa aqui marcadinha 738. Vamos lá na 85. 85, parte segunda, capítulo 1 dos Espíritos. Mundo normal primitivo. 85. Kardec pergunta assim: qual dos dois
O mundo espírita ou o mundo corpóreo, corpóreo nosso, é o principal, né? Quer dizer, o mais importante na ordem das coisas. Eles respondem: o mundo espírita, que é o mundo espiritual, que preexiste, tá? Que preexiste, quer dizer, já existia antes da gente encarnar aqui, e sobrevive a tudo. Então, aí olha a 86. O mundo corporal, Kardec pergunta, poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Dê certo. O mundo físico, o planeta, poderia deixar de existir sem haver nenhuma alteração, né, no mundo espiritual. Quantos planetas já deixaram de existir? Não, já milhões. Milhões de planetas já deixaram de existir. Como o planeta Terra, um dia vai morrer. Daqui a 1, 2 bilhões de anos, o planeta Terra vai acabar. Isso vai alterar a essência do mundo espírita? Quando o planeta Terra deixar de existir? Claro que não. Porque inúmeros outros planetas já deixaram de existir. Antes mesmo de nós termos sido criados como espíritos, outros planetas já tinham acabado. Imaginem o seguinte: quando Jesus se tornou espírito puro, o planeta Terra nem sonhava existir, nem sonhava existir. Será que o planeta onde Jesus foi criado existe ainda? Talvez não mais. E o universo continua caminhando. E Deus continua criando novos mundos. Então, assim como ele cria novos mundos, os mundos criados primeiro vão desaparecendo. É matéria. Ela tem um tempo de existência. Entendeu? Então, o mundo espiritual, que é o verdadeiro mundo. É lógico que a gente tem que estar aqui, a gente tem que se cuidar, mas a gente tem que se preparar para o retorno para casa, que é o mundo espiritual. E é isso que muitas vezes as pessoas não fazem. Elas estão muito preocupadas só com a vida material. E esquecem que existe o dia do retorno e que nós precisamos estar preparados para esse retorno. Ô, Então, Rose, oi, nesse item aí, né, a gente tem que fixar o entendimento que são espíritos imortais, né? e nós O somos, planeta vai se acabar e o espírito não se acaba, vai não continuar. se acaba. Por exemplo, hoje eu estou muito feliz, né? Porque hoje a minha filha fez a prova para tirar o título de mestre em História. Então, ela fez a prova do mestrado, ela mandou para mim o link, eu assisti a banca, né? Que ela tem a banca, ela teve que apresentar a tese dela na banca, e ela passou com louvor. Você lembra qual é a tese dela? É... é o nome de uma mulher interessante. O sobrenome é Lacerda, eu vou pegar o nome dela. Lacerda, sobrenome. Essa mulher nasceu por volta de 1915, 1920. Essa mulher é de família espírita e foi uma mulher assim à frente do seu tempo. À frente do seu tempo. Jornalista, professora, crítica da sociedade atual, entendeu? Lutou contra uma série de preconceitos. Eu vou pegar e vou mandar para você. Realmente uma coisa, uma mulher fantástica. Ela morreu por volta de 1945, antes do final da Segunda Guerra Mundial. Uma mulher que ela apoiou as sufragistas, né? Ela apoiou as classes, as minorias, né? Lutou pela igualdade, para que as mulheres pudessem ter direito ao trabalho. Foi aquela mulher fora do seu tempo, entendeu? Recebeu muitas pedradas, mas ela era uma coisa que chamou a atenção quando ela
a Carolina começou a pesquisar a vida dessa mulher, é que ela era de família, o pai era espírita, e ela foi educada dentro da doutrina espírita, né? E era uma época que os homens, os médicos diziam, tem até um médico que ela depois escreve uma carta para essa mulher, esqueci o nome É dela, Maria Lacerda. Maria Lacerda. Maria Lacerda diz para ela o seguinte, que as mulheres, organicamente, são muito confusas. E o corpo da mulher não tem muita coisa boa, não. A única coisa boa mesmo que a mulher tem é o ovário. Só o ovário. Por causa da reprodução. E esse médico, aí a Maria Lacerda, responde a ele. Esse médico, essa tese dele, está lá em Harvard. Entendeu? Para você ver o absurdo que pregavam sobre as mulheres, que as mulheres não serviam para nada, aquela coisa, que a mulher só tinha que ser doméstica. E ela luta contra tudo isso. Eu vou mandar o Alberto para você. E hoje ela defendeu a tese dela lá na banca e ela passou com louvor. Hoje, agora, ela é mestre em história. E agora ela vai partir para o doutorado. Mas o que eu estava querendo dizer? Dizer o seguinte. Aí eu estava vendo umas fotos da Carolina. Né? Há poucos anos atrás, ela estava na escolinha, lá do maternal, tem fotos dela no maternal, tem fotos dela no primeiro, lá no que a gente chamava de primário, né? Ensino fundamental, depois no ginásio, segundo grau, na graduação da faculdade, agora no mestrado. Aí eu pergunto, será que se eu chegasse para ela e dissesse assim, hoje ela terminou a tese dela, defendeu a tese, saiu como mestre em história. Você gostaria de voltar ao ginásio? Claro que não. Claro que não. Então, o que passou, passou. O que passou, passou. Então, nós somos espíritos imortais. Estamos caminhando para frente. Vamos para frente. E é isso que a gente tem que lembrar. Do que ficou para trás, a gente pega o quê? Pega as boas experiências. Mas o nosso caminho, a gente tem que entender isso. Eu sou um espírito, como disse Roberto, imortal. Eu sou um espírito imortal e, como espírito imortal, eu tenho que me entender. Aqui é uma escola, onde eu vim fazer um curso. Quando esse curso acabar, eu parto, porque eu vou buscar outro educandário, mais elevado, é claro. Então, a criança sai do ensino fundamental, vai para o ensino médio, depois vai para a faculdade, depois para o mestrado, doutorado, PhD, e vai por aí afora. É essa a ideia que nós temos que ter. Nós somos espíritos imortais. Essa é o que temos, e temos que fazer de tudo para que o nosso progresso seja mais acelerado. Não ficar esperando os empurrões, os flagelos destruidores, não. Nós temos capacidade de disparar, de correr, de ir à frente. Então, ele diz aqui, ó, esses. Ô, Rose, Oi, fale. desculpe, deixa eu fazer uma observação. Durante a pandemia, eu e a Rosângela e um grupo estudamos Voltei, né? E tal. Aí depois a gente se interessou por outros livros que fossem relacionados à morte. E a gente, como grupo, a gente percebeu que a gente precisava se educar para a morte. Educar-se para a morte é perder esse medo da morte, Exatamente. porque é uma fase natural da vida. Não é porque as religiões tradicionais incutiram na gente, e o palestrante de ontem falou, né, que também, por uma questão de conservação, a gente tem esse instinto de não querer ser extinguido. É. Normal, mas a gente tem que se educar para a morte. Entender que a gente não vai ser extinguido. A gente não vai ser extinguido, é o corpo. Mas quantos corpos nós tivemos? E aí o amigo espiritual fala aqui na resposta da 738A. Olha o que ele diz.
Esses os filhos de Deus e o objeto de todas esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Então, nós somos o objeto da solicitude de Deus. Então, ele diz aqui: os corpos são meros disfarces com que eles, os filhos de Deus, aparecem no mundo. Por que eu uso disfarce? Porque às vezes eu venho para me esconder. Nós encarnamos muitas vezes para nos esconder temporariamente de alguém, né? Depois, esse alguém vai nos encontrar. Vai nos encontrar. Mas se a gente tiver aproveitado bem o tempo que a gente estava aqui, esse alguém que nos encontra não poderá nos ferir muito. E aí eles aqui, por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Então, eles aqui, os filhos de Deus, esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Então, Deus está preocupado mais com quem? Conosco ou com nossos uniformes? É conosco. É conosco. Então, um general, quando ele vai buscar fim da batalha, ele vai procurar os soldados dele. Ele vai procurar para saber, vem cá, o seu uniforme está rasgado? O seu uniforme está queimado? Ou ele vai procurar ver quantos sobreviveram à batalha? Não é? Porque uniformes, daqui a pouco, o país manda outros uniformes para eles. Ele quer ver se os soldados dele, quantos sobreviveram à batalha. E como sobreviveram? Muito feridos? Pouco feridos? Aí sim. Não, tem alguns estão muito feridos. Esses vamos mandar para hospitais, para fazer um tratamento, né? Mais profundo. Outros sobreviveram com alguns arranhões. Então faz um curativozinho, né? Mas o importante é o que aconteceram com os soldados. Achei muito interessante essa comparação que ele faz aqui. Então, Deus não está muito preocupado com os nossos corpos. Há, por exemplo, uma calamidade? Sim, muitos que não tinham, não têm nenhum resgate, bravo, talvez sucumbam naquele flagelo. Mas isso não quer dizer que para eles acabou a história. Não, não acabou. Eles recomeçarão a história deles. Vão recomeçar. O importante é que o progresso se faça para aquela sociedade. Agora, olha 738b. Mas nem por isso, continua Kardec, né? As vítimas desses flagelos deixam de ser. Ele está insistindo naquela questão da vitimização. Da vítima, daquele que morreu sem merecer morrer. Então, é da vítima, ele diz aqui. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. Aí o amigo espiritual diz: se considerasseis a vida qual é e quão pouca coisa representa, vida quer dizer uma encarnação, tá? Com relação ao infinito, menos importância lhe darias. Em outra vida, quer dizer, em outra reencarnação, porque vida a gente só tem uma, em outra reencarnação, eu acredito que seria a melhor expressão, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Então, se você está passando uma dificuldade aqui e você acredita que você não fez nada para merecer aquilo, como, por exemplo, uma calamidade, né? Muitas pessoas vão morrer, não tem preocupação, porque essas pessoas serão amplamente recompensadas na próxima. Entendeu? Elas serão recompensadas. Deus não vai esquecer delas. Elas não ficarão prejudicadas. Aí olha aqui a nota de Kardec.
venha por um flagelo à morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soada a hora da partida. A única diferença, em caso de flagelo, é que maior número parte ao mesmo tempo. É as provações coletivas, né? Se, pelo pensamento, pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Então, os flagelos acontecem, muita gente desencarna, aqueles que não tiverem muito razão para terem passado por aquele retornarão numa próxima encarnação, terão suas recompensas. E se não morreu desse flagelo agora, ou, por exemplo, outro dia eu estava vendo, né? Quando houve aquele acidente do avião, daquele time de futebol, Chapecoense. Sobreviveram o pessoal da equipe de bordo, né? Aeromoças, comissário de bordo, piloto. E dentre os passageiros sobreviveram dois jogadores, um jornalista, se eu não me engano. Dois jogadores e um jornalista. Não, três jogadores, né? Três jogadores e um jornalista. Um jogador voltou a jogar. Um outro era o goleiro, perdeu uma perna, teve que parar. E teve um outro jogador que também teve que parar. E sobreviveu um jornalista. Esse jornalista, um ano depois, morreu. Ele sobreviveu do acidente de avião. Um ano depois, ele morreu de infarto. Teve mais um ano. Quer dizer, ele sobreviveu ao acidente de avião. Um ano depois, ele teve um infarto. Então, se ele tivesse morrido do acidente aéreo, qual a diferença? A diferença é que ele aproveitou mais a vida dele com a família mais um ano. Mas estava perto, sinal de que estava perto dele morrer. Um ano depois, ele morre de infarto. Os outros não estão aí. Então, o que ele falou aqui? A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ter essa ideia, né? Que a morte é uma coisa natural. É lógico que a gente sente falta, é lógico que a gente vai sofrer, mas ela é uma coisa natural. 739. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico? E lembra que Kardec, que o amigo espiritual aqui, na 737 que nós estudamos ontem, ele fala sobre essa palavra flagelo, né? Que Kardec usa o tempo todo, né? E ele diz que a palavra flagelo não é adequada. Que a palavra flagelo lembra castigo. E eles chamam de subversões. Na 737, ele diz aqui, ó, somente do vosso ponto de vista pessoal, os apreciais. Daí vem que os qualificais, quer dizer, os qualificais, esses desastres, né, de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causa. Então, ele diz: vocês classificam essas coisas que acontecem, tempestade, tsunami, terremoto, de flagelos por causa do prejuízo que causa para vocês, principalmente o prejuízo do ponto material. Mas, aí depois ele diz, essas subversões, ele usa a palavra flagelo, ele diz, essas subversões, porém, são frequentemente necessárias. Então, aí Kardec o tempo todo usa a palavra flagelo. Mas eles usam o termo subversões no lugar de flagelos. Tá? Então, o Kardec diz, tem os flagelos destruidores, seriam, tem as subversões destruidoras. Utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam, e o amigo espiritual diz, tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região. Mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Porque, às vezes, há um grande terremoto, há um grande maremoto,
uma região. Tudo ali é destruído. Depois que isso é destruído, novas construções vão surgir, vamos dizer assim, um repaginamento do local, entendeu? Quantos lugares aqui mesmo no Brasil já sofreram, né? Desmoronamentos, essas coisas todas, e depois aquela área ali foi saneada, né? Construiu-se uma praça, construiu-se um monumento, construiu-se casas. Mas ele diz aqui, mas muitas vezes você não vê essa mudança. Só as pessoas que virão depois vão perceber o que tem ali, né? Que houve uma melhora naquela região depois daquele acidente, daquela desgraça que aconteceu ali, né? 740. Aí volta ele com a palavra flagelo, mas a gente já sabe que os espíritos usam o termo subversões. Não serão os flagelos, as subversões, igualmente provas morais para o homem, por porem-no abraços com as mais aflitivas necessidades? Aí eles falam: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência. Não é? Quantas coisas o homem cria para poder melhorar aquela região ali. Né? O homem vai, vamos sentar, vamos usar da nossa inteligência. O que a gente pode fazer aqui para melhorar as condições de vida desse pessoal? Né? De demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus. Então, é realmente uma prova moral para o homem. Né? Essas pessoas que passaram, né? Aqui mesmo em Petrópolis nós tivemos isso umas 2, 3 vezes, né? Uma das cidades do Brasil mais propensas a esse tipo de coisa. Então, é uma forma que a pessoa tem, né? De mostrar sua paciência, sua resignação, ante a vontade de Deus. Aquele pessoal lá do Sul. Eu me lembro um senhor que deu depoimento e tinha uma fazenda de gado, né? Tinha bois, vacas, cabras, porcos, tinha tudo. Depois ele tinha prédios, né? Para ficarem os animais, tudo. Depois que acabou o terreno dele, parecia que tinham passado um trator. Não ficou pedra sobre pedra. Ele já é, de certa forma, idoso. Já devia ter seus 60, 70 anos. Ele e a esposa olhando, né? E ele disse: está vendo isso aqui tudo? Que o senhor está vendo liso? Aqui tinha construções. Aí o homem perguntou para ele: o que o senhor vai fazer agora? Ele: só me resta fazer uma coisa. Ele: o quê? Começar tudo de novo. Se eu não conseguir, meus filhos dão continuidade. Entendeu? É isso. Mostrou também um bairro onde tinha uma mulher e uma criança andando entre os escombros. Aí ela falou: tá vendo isso aqui? Isso aqui era um bairro. Não tinha uma parede em pé. Só tinha os alicerces. Só os alicerces. Aí ela disse: era aqui que eu morava. Aí perguntaram, ela disse: agora eu tenho que levantar a casa novamente. E é demonstrar, exercitar sua inteligência, demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus. Então, é uma prova moral para as pessoas. E ele diz aqui: e que lhe oferecem ensejo, quer dizer, oportunidade de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Porque não é só você que está passando por aquela situação, tem outras também, pessoas também. Então, além de você exercitar sua paciência, sua resignação ante a vontade de Deus, essa situação também lhe apresenta uma oportunidade de você manifestar seus sentimentos de abnegação e de desinteresse e buscar auxiliar outras pessoas que estão passando também pelas mesmas dificuldades que você e que talvez não tenham as mesmas condições que você tem de recuperação. Porque, às vezes, financeiramente, aconteceu tudo aquilo, mas você tem o seu, de repente você tem o seu salário, né? Enquanto a outra perdeu tudo.
Então você vai ajudar o outro, vai esticar a mão para o outro. E olha, às vezes, aí a oportunidade que você tem de dar aquele salto de qualidade. Não é? Você dando aquele apoio moral de vários tipos. Procurar ajudar do jeito que você puder. A prática da caridade, que é o amor e ação, são oportunidades para a gente. Aí eu trouxe esse livrinho Coragem, né, do Francisco Cândido Xavier, eu botei até Emmanuel, mas é Espíritos Diversos. Lá no capítulo 16, tem várias passagens, né? Mas eu vi uma aqui, o capítulo 16 é Se Crês em Deus. O livro Coragem, capítulo 16, Se Crês em Deus. Essa mensagem, aqui tem espírito diverso, mas essa mensagem é de Emmanuel. E Emmanuel diz assim: se crês em Deus, por mais te ameacem os anúncios do pessimismo com relação a prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda perturbação. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Por mais que nos ameacem os anúncios do pessimismo com relação às prováveis calamidades futuras, né? Tem gente que adora, né, apresentar as calamidades futuras. Devemos conservar o nosso coração tranquilo na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda perturbação. A vida continua. A vida não vai acabar no planeta. Lembra da aula passada que nós falamos quando Jesus, daquela passagem maravilhosa de Mateus, capítulo 24, versículo 1 a 14, e depois o 36, quando Jesus deixa claro que não vai existir esse aniquilamento, que a humanidade ela vai continuar caminhando, e que um dia esse mundo de provas e expiações vai acabar. Mas vai acabar como? Vai depender de nós, que nem ele sabe quando vai acabar. Interessante é isso que ele diz. Nem eu sei quando é que ele vai acabar. Só o Pai sabe. Mas depende de nós, de como nós estamos usando o nosso livre-arbítrio, de como nós acreditamos na sabedoria divina, da nossa resignação, da nossa resiliência, né? Mas a vida, Deus vai sustentar e sempre sustentará. Eu achei muito bom esse trechinho aqui do livro Coragem, o capítulo 16. Vamos continuar aqui. 741. Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem, conjurar aqui no sentido de prevenir. Prevenir, tá? Conjurar aqui no sentido de prevenir. Aí os espíritos dizem assim: em parte é. Em parte é. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. Sim, é verdade. A gente não vê aí, né? Por exemplo, essas queimadas, né? O desmatamento, tudo isso tem consequências. Não pensemos nós que essas queimadas, essa fumaça subindo, né, para o espaço, que o desmatamento, que jogar mercúrio dos rios por causa da mineração clandestina, que isso não tem consequência. Tem consequências, sim. E consequências
gravíssimas, gravíssimas. As barragens também, né, Rose? Claro, lembra que aconteceu lá em Brumadinho? Sim, por isso que eu estou falando. Exatamente. Quantas pessoas morreram? Os rios ficaram cheios daquela lama, cheios daqueles minerais pesados. As consequências virão daqui a um tempo, porque aqueles minerais pesados caíram naqueles rios. Teve rios que praticamente desapareceram, né? Riachos menores desapareceram cobertos pela lama e vão ficar lá soterrados. Aqueles riachos menores, com aquela lama pesada caindo por cima. Lembra que a gente via pela televisão a lama sendo levada pelos rios para as grandes cidades? O pessoal acompanhava, né, de helicóptero as manchas. Aquela ilha de lixo que o palestrante ontem comentou, que existe, né, entre o Havaí não me lembro se é Havaí, e ele falou outro lugar, não sei se é Austrália e Havaí, ou Estados Unidos e Havaí, que tem aquela ilha de lixo. Oi, pode falar, Alberto. Estados Unidos e Havaí. E Havaí, né? Tudo isso é uma ilha de lixo, plástico principalmente. Tem consequências. Tem consequências, né? Então, eles aqui, ou é Japão, eu não me lembro bem. Eles aqui, muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, o homem, os vai podendo conjurar. Quer dizer, à medida que o homem vai desenvolvendo a sua inteligência, ele vai conseguindo conjurar, isto é, prevenir esses flagelos. Se lhe sabe pesquisar as causas. Então, por exemplo, quando tem um grande terremoto, anúncio, né? Olha, houve o terremoto. Aí vem anúncio para vários países próximos. Há a possibilidade de, dentro de 48 horas, acontecer um tsunami em tal lugar. Não tem esses anúncios quando a gente sabe, nossa, houve um grande terremoto, 7 ponto tanto na escala Richter, né? Aí vem o aviso. Os países próximos poderão ser atingidos por um tsunami em 48 horas. Aí aqueles países tomam as suas providências, tiram a população mais abaixo. Às vezes o tsunami vem fraquinho, com ondas de 2, 3 metros. Mas tem um aviso agora. Já se acabou. É possível que haja um tsunami dentro de 24 a 48 horas. O que é isso? É a inteligência do homem, já fazendo o quê? Uma previsão de certas coisas. A gente não vê quando o tempo vai mudar, vai haver alguma tempestade, aparece na televisão, né? Ó, tem uma tempestade vindo aí do oceano, aí mostra na televisão, né? Aquelas ondas de nuvens ali. Ó, vai chegar aí na costa daqui a 24 horas um furacão. Antigamente não tinha isso. O furacão chegava, pegava todo mundo. Agora eles já têm previsão, né? Olha, um furacão vem se aproximando, deve chegar na costa em 24 horas. Lá nos Estados Unidos, acontece muito, né? Também no, em Cuba, aí a população, né, reprega, bota lá protetores das casas, a gente não vê na televisão, se protegendo do furacão que vem chegando. O que é isso? É tecnologia. É tecnologia. Dá um tempo para as pessoas, pelo menos, se não vão proteger nada, vão pelo menos sair daquele local. Embora outros ficam, protegem lá os supermercados, né? As casas, como podem. Então, eles aqui. Aí eles aqui. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência, e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. Então, tem.
situações, subversões, que são causados pela nossa imprevidência. Agora, tem outros que não é causado pela imprevidência do homem. São aqueles flagelos naturais, um terremoto, um furacão, entendeu? E a gente vai receber o golpe de acordo com a necessidade que a gente tem, com a situação que a gente tem. Nós não tivemos um na pandemia? O que foi essa pandemia? Ela atingiu o planeta, vamos dizer, o planeta quase todo. Alguns morreram. Outros, antes da vacina aparecer, alguns morreram, não tinha vacina. Outros, nós sobrevivemos. Passamos aperto? Passamos. Tivemos que ficar praticamente 2 anos trancado dentro de casa, renunciando a uma série de coisas, né? Não podíamos ficar passeando, sair de casa. Eu, por exemplo, fiquei 1 ano e 6 meses sem poder ver os parentes. Não vinha onde fica, sem ver meus filhos, só pela internet. Mas a gente teve que fazer isso. Tivemos que fazer isso. Aí veio a vacina. Os inteligentes correram tomar vacina. Desculpe a palavra, mas eu penso assim. Porque a vacina ela veio graças à inteligência do homem e à permissão divina. Porque muita gente diz assim, mas eu não tomei essa vacina porque ela veio muito rápida. Mas a vacina não começou do zero. Esse Covid, lembrem o número dele, é Covid-19. Tudo bem. 19. Covid-19. Significa que 18 já passaram por aqui. E esses anteriores tinham vacina para eles. Então, o que os médicos fizeram? Qual é a vacina mais, vamos dizer assim, qual é o vírus anterior a esse, que mais próximo desse, mais parecido com esse? A esse aqui. Tem vacina para ele? Tem. Então, vamos pegar essa vacina, que não vai servir para esse. Mas vamos aprimorar a partir daqui. Entendeu? Vamos aprimorar a partir daqui. Então, não começou do zero como se fosse o primeiro Covid. Não! Já tinha muitas vacinas. Vacina contra a gripe, vacina contra vários outros vírus. De gripe a gente já tomava todo ano. Então, eles pegaram a vacina que tinha pronta, que estava mais apropriada para esse, e trabalharam em cima dela. O mundo inteiro trabalhando. Inúmeros cientistas trabalhando em cima dela. Prepararam uma. Ela foi perfeita? Claro que não. Tem gente que tomou vacina, teve problema? Teve. Mas o número das pessoas que tomaram vacina e não tiveram efeitos danosos foi muito maior do que os que tiveram. Teve gente que tomou vacina e morreu. Tinha que morrer. Agora, a grande maioria que tomou vacina está viva. Teve gente que teve. Eu tive reação na primeira. Eu só tive na primeira, das outras que eu tomo até hoje, não tive nenhuma. Na primeira que eu tive. Teve gente que toda vez que toma vacina tem reação. Uma pergunta: você prefere ter essa reação ou está entubada lá no hospital? Não é? Então, se essa vacina saiu e salvou milhões de pessoas, é coisa de Deus. Aí a pessoa nega a vacina. Quantas pessoas sobreviveram graças à vacina? Hoje, a gente está andando por aí. Detalhe, o Covid não desapareceu. Ele continua aí, o vírus. E detalhe, ele continua mutando. E a ordem dos médicos é vacine-se a cada 6 meses. Porque o vírus vai mutando, ele vai mudando. E as vacinas vão se aprimorando. Então, a última vez que eu fui tomar vacina, o médico falou: a vacina de gripe é uma vez no ano, que é da campanha. Agora, a Covid, de 6 em 6 meses. Porque o vírus está mudando, mutando, alterando a constituição dele, ficando mais forte, mas nós, os cientistas, também estão trabalhando na vacina para acompanhar o desenvolvimento do vírus. Se você não continuar tomando,
pode, e tem gente morrendo de Covid. Eu estava vendo outro dia aí. Muita gente morrendo de Covid porque parou de se vacinar. E o vírus está mutando, ficando mais forte. Então, se você não tomar vacina, uma hora você vai capitular. Aí vai morrer e vai dizer o quê? Morreu por quê? Porque eu não tomei vacina. Mas tinha vacina. Tinha vacina. Como nos Estados Unidos agora, eles estão querendo abolir as vacinas infantis. Infantis. Olha que absurdo. Por acaso o sarampo vai deixar de atacar porque aquela população não toma. O sarampo vai dizer isso? Não. Ele vai continuar. Agora, estão querendo acabar com as vacinas infantis. A tuberculose, a coqueluche, não é vacina que eles dão das crianças? Estão querendo tirar tudo. Tudo. Vai parar de ter sarampo por causa disso? Não vai continuar. Então, dentro de pouco tempo, pode ter uma epidemia de sarampo lá nos Estados Unidos. E morreu um monte de criança. Porque eles vão parar de vacinar as crianças. Então, o ministro, é o que é semelhante ao ministro da Saúde aqui do Brasil, né? É até alguém da família Kennedy. Inclusive, a família contrária a ele. Ele é médico, ele é da família Kennedy e ele apoia isso. Estão fazendo essa campanha para acabar com essas vacinas infantis. E aí, como é que fica? É um absurdo, é um absurdo. Né? Então, aí ele diz aqui, né? Ele vai dizer, no caso desses flagelos naturais, a esses nada pode o homem opor. Não pode. Quando vem a pandemia, o homem não pode fazer nada, a não ser a sua submissão à vontade de Deus. E o que é que nós fizemos? Nos trancamos dentro de casa e deixamos por conta da vontade de Deus. Logicamente que cada um tomou os seus cuidados, né? Cada um de nós tomou os seus cuidados que os médicos orientavam. Usar máscara, se saiu à rua, voltar a tomar banho, né? Nós tomamos nossas precauções, mas nos submetemos à vontade de Deus. Teve gente que tomou todas essas precauções e morreu. Estava na vontade de Deus. Outros não, sobreviveram. Aí ele diz aqui, esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes o agrava pela sua negligência. Então, às vezes, esses flagelos naturais são até agravados pela nossa negligência. Aí tem uma nota de Kardec aqui. Na primeira linha dos flagelos destruidores naturais, independentes do homem, devem ser colocados a peste, a pandemia quase foi isso, né, gente? A peste, independentes do homem, devem ser colocados a peste. Vamos pensar aqui, uma pandemia. A fome, as inundações e as intempéries fatais, as produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir, ou quando menos, de atenuar muitos desastres? Sim, a pandemia foi uma. Foi uma pandemia que matou muita gente. Mas o homem, com a sua inteligência, conseguiu meios de frear esse vírus. Freou com a vacina, salvou muita gente. E com as recomendações. Usar o álcool, né? Tá sempre lavando as mãos, usando a máscara. Tudo isso aliado à tecnologia, à vacina, ajudou a gente a sobreviver. Certas regiões outrora assoladas por terríveis flagelos não estão hoje preservadas dele? Sim, tinham regiões do planeta que estavam sempre sofrendo com incêndios, inundações e outras coisas mais. E depois que o homem chegou lá com a tecnologia, conseguiu diminuir essa situação tão difícil, né? Aí ele diz aqui
que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência. Nossa, já pensou quando a gente usar da nossa inteligência para o bem, o tempo todo para o bem? Lembra que eu falei das armas no início? Quantos bilhões e trilhões de dólares são gastos anualmente pelos países para construir arsenais de guerra? A gente vê isso todo dia na televisão. Imagina todo esse dinheiro, toda essa tecnologia empregada para matar a fome das pessoas, construir casas, terras que estiverem praticamente desertas, eles trabalharem essa terra para poder essa terra ser plantada e dar e matar a fome de todo mundo? Quando puderem usar toda essa tecnologia na busca de vacinas, remédios, tratamentos médicos para curar o câncer e outras coisas mais? Que coisa espetacular não será? Então, ele diz aqui, né, que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes. Já pensou o homem usando toda essa capacidade que ele tem em prol da humanidade? Vai ser um espetáculo, não vai? E eu digo a inteligência que nós temos hoje. Não estou dizendo a inteligência daqui a 20 anos, não. A inteligência de hoje. De hoje. Nós já temos aí um cientista, não me lembro se é um homem ou uma mulher, que ele criou um dispositivo. Não, não é um dispositivo. Ele fez uma pesquisa onde ele usa a placenta, elementos da placenta da mulher, para usar na medula de pessoas que estão paralisadas. Mostrou um rapaz que estava, parece que há 5 ou 6 anos, ele era tetraplégico. Esse rapaz passou por essas experiências. É usada a placenta da mulher. Ele está andando, mostrou ele andando, dando até uma corridinha e descendo escada, todo feliz. Ele era um atleta. Então, estão desenvolvendo isso através. São coisas retiradas da placenta da mulher e aplicada na medula para levar pessoas tetraplégicas a voltarem a andar. Será que é células-tronco? Eu acredito que seja, eu acredito que seja. Mas é retirado da placenta, isso eu sei. Retirado da placenta. Que coisa espetacular! Que coisa espetacular! Quer ver outra coisa também que eu mandei para vocês? Não é sobre o nosso assunto, é sobre o nosso assunto e não é. Vocês deram uma olhadinha no link que eu mandei para vocês hoje? Isso também vem de encontro. Ah, não, é que eu não sei onde está meu celular. Ah, está aqui meu celular. Até falando isso, para nos ajudar no nosso modo de viver e de ser e viver. Eu botei no grupo Evangelho em Casa. Evangelho em Casa é uma página, deixa eu ver aqui, Evangelho no Cefa. Evangelho no Cefa, na realidade. A página é assim, deixa eu ver o nome dela aqui. Vivendo o Espiritismo. Clica nesse link, tem uma mulher passando uma recomendação. Eu achei espetacular a recomendação dela. Espetacular a recomendação dela. Está no Vivendo o Espiritismo. Eu mandei hoje para vocês, era 8h30 da manhã. Está até aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Está aqui. Só até aparece a figura de Jesus. Vivendo o Espiritismo. Eu mandei hoje 8h30 da manhã. Depois dá uma lida. É uma mulher fazendo uma recomendação que também vai nos ajudar no nosso modo de viver, de ser, de encarar as coisas. Entendeu? E para gente, aí ele diz aqui, né? Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando aos cuidados da sua conservação pessoal. E esse link aqui
fala de conservação pessoal, esse link que eu botei para vocês. Mas não é a conservação pessoal do corpo, não. É da mente. Ela fala sobre conservação pessoal da mente. Souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com seus semelhantes. E isso aqui é um sentimento, e o que ela fala também de sentimento de verdadeira caridade, para conosco e para com os semelhantes. Depois dê uma olhadinha. Está no grupo Evangelho no Cefa. Eu mandei 8 meia, Vivendo o Espiritismo. Você clica lá, tem a imagem dela é toda em preto e branco, o vídeo é em preto e branco. Ela vai falando e vai tendo a legenda. Muito interessante. Para a gente encerrar, no livro O Consolador, tem uma mensagem no item 88 do Consolador. Quem tiver o Consolador aí, item 88. O Consolador de Emmanuel. Psicografia de Francisco Canto Xavier. Quando é perguntado, item 88, o Consolador, é perguntado assim: deve o homem terrestre enxergar nas comoções geológicas, que são os flagelos destruidores, deve o homem terrestre enxergar nas comoções geológicas do globo elementos de provação para sua vida? E Emmanuel responde: os abalos sísmicos não são simples acidentes da natureza. O mundo não está sob a direção de forças cegas. As comoções do globo são instrumentos de provações coletivas, ríspidas e penosas. Nesses cataclismos, a multidão resgata igualmente os seus crimes de outrora. E cada elemento integrante da mesma, quer dizer, cada elemento integrante, né, dessa sociedade, dessa multidão, quita-se do pretérito na pauta dos débitos individuais. Então, quando a gente passa também por um cataclisma, muitas vezes nós estamos também resgatando débitos nossos do passado. Né? Porque, como disse aqui Kardec, os espíritos, que esses flagelos servem para fazer progredir mais depressa a humanidade, mas também servem, como diz Emmanuel aqui, para que nós possamos resgatar os nossos débitos do passado. Né? Então, às vezes, a pessoa perde tudo, materialmente falando. E vai recomeçar. Então, às vezes, ele está ali resgatando também débitos do passado. Deus faz tudo certinho. Não fica nada assim jogado a esmo, não. Tudo tem uma razão de ser. Então, gente, semana que vem, nós vamos começar aqui na questão 742. Vamos falar de um tema que quase ninguém escuta falar hoje em dia, né? Guerras. Né? Guerras. Estamos, se Deus quiser, acabando com uma aí. Né? Então, hoje são 13, dia 20/10/25. Item 742, guerras. Né? Esse tema bastante dolorido, porque todo mundo sabe que uma guerra é complicado, né? E esse livro que eu pedi aí, Fonte Viva, e também o Consolador, que eu dei outro, deixa aí direitinho, porque semana que vem a gente vai usar, e aí não precisa ninguém estar pegando novamente, tá bom? Então, nesse momento, vamos encerrar aqui a nossa reunião de estudos, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por essas reflexões que são muito importantes para todos nós, né? Porque a questão foi escrita lá em 1857, mas o tema é atual. Guerras, então, que é o próximo, né? Nossa Senhora, é atualíssimos, né? Então, é sempre agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele dá para todos nós de refletirmos mais uma vez sobre esses pontos que realmente, né, vêm de encontro a todos nós. Como a gente sofre. A guerra não é no nosso país, quer dizer, aqui tem outra guerra, mas não é como aquela, né, que a gente vê na Ucrânia, que a gente vê em Gaza. Como a gente sofre com aqueles nossos irmãos, né? Passando por aquela situação. Como a gente sofre quando a gente vê todo dia aí as cenas aí do Rio de Janeiro ou em São Paulo de tiroteio, né?
Em certas comunidades, as pessoas apavoram. Crianças que não podem ir à escola. Isso é uma guerra também, é um outro tipo de guerra, né? As pessoas presas dentro de casa, com medo, né, de tudo isso, da violência. Então, é um assunto atual que nós convivemos com isso. Então, vamos refletir um pouco mais sobre esse tema na próxima aula. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça sempre. Denise, estou passando para você aqui, tá? Daqui a pouco a gente retorna. Hoje nós teremos aqui uma palestra com um companheiro que ele é deficiente visual, tá? Ele vai vir, vai fazer a palestra para a gente. Ele é deficiente visual, é o Rodrigo Azevedo. E o tema que ele vai falar é Não se pode servir. não se pode servir a Deus e a Mamon. Ele tem temas específicos, porque o certo seria continuar com o livro convite, mas ele tem temas específicos. Ele é deficiente visual, vai fazer a nossa palestra às 18h30. Convido a todos para estarem conosco É aqui. um palestrante, Rose, que uma vez a gente assistiu um vídeo com um cego Eu não sei se é ele, eu não me no lembro, estudo do mas eu acho que é Evangelho. não. Teve um período que a gente botava um vídeo. Vídeo, sim. Não, mas não é Aí- o mesmo, não. É outro rapaz. Ah, então tá. É outro. Muito interessante para a gente ver que não há obstáculos, né? Para quando a pessoa quer fazer o trabalho do Senhor, né? Não há obstáculos. Então, é uma grande lição para a gente, um grande testemunho para a gente. Daqui a pouco a gente se vê, gente. Um beijo no coração de todos.